Bom dia a todos, sejam bem-vindos novamente. Quem viu o vídeo passado já me conhece, quem não viu eu sou a Pamela e faço parte da equipe de marketing aqui do canal. E se tiverem interesse em ver o vídeo de estreia do Documentando, o conteúdo está muito bom e eu acredito que vai ser de grande valor para vocês. E no Documentando de hoje será mais uma reunião do Marcos com o Vitor, nosso gestor de contratos, e eles vão discutir o alinhamento técnico das OS fechadas, o alinhamento técnico para projeto de alteração e reparo, e avaliação técnica e alinhamento de tempo para execução de inspeção de vasos de pressão e tubulações classificadas de fluido A. Eu espero que gostem do conteúdo, não deixem de comentar com dúvidas e sugestões para que a gente possa produzir os próximos vídeos com conteúdo que sejam do interesse de vocês. Aproveitem bem o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima! E aí, Vitor? Bom dia, tudo bem? Vamos lá? O que nós temos aí para hoje? A gente tem mais 3 assuntos novamente, né? Certo. Eu queria falar sobre esse assunto aqui, que é 2 tanques de etanol, né? Indústria de etanol. Isso. Inclusive, esse trabalho aqui já está fechado. Só que ele já está com o pedido já. Isso. O cliente exigiu alguns itens, vamos falar, não usuais. Alguns ensaios especiais. Algumas coisas além do que o escopo comum pede, no caso. Exatamente. Tá. Qual que é a capacidade desses tanques? São 2 tanques, um é de 20 milhões e o outro de 10 milhões. Litros e 10 milhões de litros. Na verdade é 20 mil metros cúbicos e 10 mil metros cúbicos, né? Isso. Eles têm algum tipo de documentação lá já? Isso, já tem documentação desse tanque. Tá? A gente não que eles têm? Se eles te falaram que eles já têm lá? Então, eu não cheguei ainda nesse detalhe com o cliente. Tá? A gente está esperando talvez até uma avaliação documental do nosso inspetor, né? Para a gente ver se vai ficar alguma pendência ou não. Tá. E que mais você sabe dos equipamentos? A capacidade deles, né? E o tipo de fluido é etanol. Isso. A gente já sabe então que ele enquadra na NR13, né? Por essas características. Isso. E tem a questão dimensional, que eu estou entendendo que eles já têm a inspeção e provavelmente eles já estão com os desenhos construtivos também. Eles já têm os desenhos construtivos. É uma indústria particularmente nova, né? Eu conheço essa fábrica aqui, essa indústria, deve ter aqui uns 12 anos. Né? E aí ele colocou aqui um roteiro de inspeção que não é o nosso roteiro comum, o nosso procedimento, é um roteiro deles, né? O que eu achei interessante... Que é a inspeção das escadas, passarelas, plataformas, estruturas metálicas, né? Sim. Ele pede para fazer a avaliação da bacia de contenção, que é um item que a norma exige também. Inspeção da fundação, o que ele quer aqui? Então, eu estou entendendo que é a base civil do tanque. Base civil, né? Aí no caso aqui a verificação da existência de recalques. Lembra que quando um tanque é fabricado, né, essa verificação de recalque é feito durante o teste de estanqueidade com água. Então eles enchem o tanque e à medida que o tanque vai subir no nível de água, é feito então uma avaliação de quanto a base civil desceu, no caso. Certo. Esse é o recalque, né? Então isso provavelmente não deve ser possível mais a gente avaliar. Como que a gente avalia, por exemplo, verificação da existência de recalques? Isso não é possível avaliar com um tanque já em uso. Só se o recalque já está lá, a gente verificar. Esse recalque o que é? Imagina assim, que quando você faz a base civil, a probabilidade dele recalcar 2 centímetros é muito grande. Sim. E aí você tem que avaliar isso na fabricação, na base civil toda. Então, geralmente eles colocam alguns teodolitos, né? Eu usaria 3 teodolitos, por exemplo, para fazer essa medição de recalque. Sim. Simultaneamente com o nível subindo da água. Agora você imagina que há 10 anos atrás esse tanque foi construído e eles já utilizaram um tanque, faz 10 anos que eles utilizam o tanque. O recalque já foi para baixo da terra, não dá mais para avaliar recalque, é isso que eu estou querendo dizer. Entendi. A não ser se ele tem lá um relatório de avaliação de recalque, né? Com as dimensões, e ele queira que a gente avalie se isso
houve alteração com o tempo ou não. Uhum. Mas eu acho muito difícil, eu acho que é mais um efeito de... ele colocou aqui no escopo, mas colocou sem ter essa noção de que não dá para ser Não feito. é possível, né? Então isso aqui a gente tem que tomar cuidado lá na hora que for fazer as inspeções, né? Pedir o relatório de recalque inicial para que a gente possa avaliar se houve algum tipo de alteração no recalque. Certo. Então esse é um item que você pode anotar aí no seu caderno e pedir para o inspetor já ficar atento lá, já que já está fechado esse trabalho, né? Sim. Aí fala sobre inspecionar a inspeção do anel de concreto, né, com base, isso aqui normal a gente já faz, tem que ser avaliado mesmo, né? Inspecionar as chapas de apoio. Você viu que o interessante é que em momento nenhum do escopo o cliente menciona a NR13. Eu percebi aqui. Você chegou a entrar em contato com eles ou não sobre isso? Então, na verdade, esse cliente ele é um pouco criterioso nesse contato. Então, todas as dúvidas a gente sempre tratou por e-mail. E vocês chegaram a perguntar exclusivamente, trata-se de uma inspeção por NR13? Então, uma inspeção com base na NR13? Na verdade, a gente não tem essa informação ainda. O que eu tenho aqui é a questão que é uma inspeção de tanque e que é uma inspeção que eles já haviam feito anteriormente. Agora, o que eu estou entendendo? Quando a gente for fazer esse trabalho, a gente vai ter que conscientizar que o tanque enquadra e verificar os itens da norma. Sim. Detalhe, já passei por isso que eu vou dar essa dica para você. É importante que você faça um e-mail ou peça para o departamento técnico fazer um e-mail para esse cliente, né? Para que ele entenda isso antes da gente iniciar os trabalhos. Por quê? O que já aconteceu em outra ocasião? O cliente já tinha feito uma inspeção de NR13 conforme a NR13 e não tinha concordado com os parâmetros daquele profissional habilitado. Certo. O cara pôs algumas informações lá que o cliente não concordou. E aí ele estava recontratando de novo uma inspeção conforme a NR13. Aí ele falou assim, só que eu não quero que você faça conforme a NR13, eu quero que você simplesmente faça as inspeções. Então vamos supor, pode ser que ele está pedindo aqui para fazer exatamente o que está no escopo, porque ele já tem um relatório de NR13 e ele está querendo simplesmente comparar essas inspeções com as que ele já tem. Tá? Então, aí seria o quê? Um relatório mais básico sem entrar. Porque assim, imagina que se a gente for fazer um relatório conforme a NR13, a pedido do cliente, o que o relatório da NR13 fala sobre a conclusão? Tem que ser conclusivo. Tem que ser conclusivo, não tem? Sim. Eu não tenho que dar um laudo para eles falando de sim ou não? Apto ou não, isso. Apto ou não apto. Imagina que ele tem algum problema lá que ele quer checar, mas ele não precisa de um laudo conclusivo, ele só quer os resultados. Aí eu vou chegar lá, a primeira coisa que a gente pede quando a gente vai fazer uma inspeção de NR13, o que é? Documentação, prontuário. Eu quero saber o memorial de cálculo, qual que é a espessura mínima que tem lá, para que eu possa comparar e ter um resultado conclusivo. Sim. Né? Então tem que se documentar isso aqui antes de iniciar o trabalho. Já foi alguém lá, algum técnico externo? Ainda não. A gente está programando um bom atendimento do cliente para a gente poder dar início aos trabalhos. Tá, essa pergunta não é então para o departamento de compras, né, para os suprimentos. É uma pergunta que você tem que fazer pro técnico deles lá. Sim. Pro departamento técnico. Você tem o contato do técnico lá, né? Tem. Tá certo. Então você manda um e-mail pro contato do técnico para falar sobre esse assunto e perguntar para eles, olha, como é um tanque, você pode começar a conversa só, como é um equipamento que se enquadra no item 13.2.1 da norma NR13, de acordo com as informações que vocês nos passaram, e que você está pedindo aqui, você faz um roteiro de inspeção, né? Até você chama de externo esse roteiro de inspeção, não vai ter inspeção interna, né? Não. A gente precisa saber se você tem alguma documentação já sobre a NR13, se você já enquadrou esse equipamento na NR13, porque se você quiser simplesmente que a gente siga o roteiro, o meu relatório não será conclusivo. Né? Se você quiser um laudo conforme a NR13, eu preciso te cobrar alguns parâmetros, alguns documentos, para mim ter um relatório conclusivo. Sim. Então você tem que formar, se você quiser, na hora que você formar esse e-mail, você me manda, antes de mandar para ele, para mim ver se está tudo certo. Tá?
E a gente Beleza. avalia isso. E aí aqui tem inspeção do corpo, das virolas, né? Isso aí tem ultrassom dos cruzamentos de solda. Vai fazer ultrassom também nos cruzamentos. A gente já Tá. previu. Esse tanque vai estar em funcionamento? Vai ter fluido dentro dele? Sim, vai ter o etanol dentro. A preparação é por conta de quem? Cliente. Do cliente. Tem que orientar o cliente a fazer uma preparação sem nenhum tipo de uso de ferramenta Lixadeira, por exemplo. lixadeira. Não pode. Uhum. Porque é área classificada. Sim. Então eu acredito que essa empresa é uma empresa que visa muito a segurança, então eu acredito que não vai ter problema quanto a isso. É sempre bom a gente Mas fazer é esse importante. alerta. Talvez nesse mesmo e-mail você já alerta eles que como a preparação é demorada, porque vai ser manual, tá? Então falar sobre a preparação aí, ó. A preparação vai ser muito demorada, talvez eles já tenham que preparar antes mesmo de agendar a nossa visita lá. Lembra que para fazer ultrassom nisso aí, ele tem que lixar os cruzamentos, né, os T's, não sei se vai ser 100% dos cruzamentos, né? Não, Acho né? que é amostragem. Uma amostragem, provavelmente 10 a 15%. Então você fala para ele, ó, faça a preparação para o ultrassom das soldas, né, que é o Basecamp, antes da gente ir aí. Por quê? Pra não perder tempo. Vai ser como a preparação? Na mão. Lixa d'água. Imagina o cara lixar 150 milímetros de cada lado da solda num T, né? Então vamos falar assim que ele pegue ali mais ou menos uns 300 milímetros, né, de cada perna, ou 200 milímetros de cada perna para fechar o T, né? E lixar na mão isso aí, cara, os caras vão sofrer, é trabalhoso. Então já alerta ele, fala para ele que tem que ter essa preparação, passa o procedimento de preparação para que ele faça isso antes da nossa ida lá. Porque senão, sabe qual que é o problema? Chega lá, não está preparado, até esses caras prepararem, a gente perde muito tempo. Tempo ocioso. E é importante a gente estar conversando agora. Sim. Que todos esses itens a gente vai tratar no kickoff dessa OS. Ah, você não fez ainda? Ainda não fez. Então, eu já aproveitei a reunião para a gente poder estar falando, alinhar os pontos, né? E aí eu já alinho com o departamento técnico todas assim, essas precauções que a gente está tendo para poder executar o trabalho sem nenhum tipo de surpresa. Tá certo. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui. Estado de conservação de pintura, normal. A norma não exige, mas é bom a gente avaliar isso. A gente acaba avaliando, né? As virolas do corpo. Análise estrutural do costado externo, segundo a PI 653 do tanque, quanto à espessura encontrada através de técnica de ensaio não destrutivo por ultrassom Basecamp. Ele trocou as bolas aqui, você percebeu? Em qual questão? Porque aqui, ó, ele fala aqui, ó, que a análise por medição de espessura, aí ele usa Basecamp aqui, e ele fala para fazer a inspeção do cruzamento no costado, nas soldas do costado, através de iScan. O iScan é aqui e aqui é o Basecamp, né? Medição de espessura iScan seria pontual. Isso. Seria aqui. E a inspeção da solda é Basecamp, mas tudo bem, não tem problema. Ô Vitor, tem um outro item aqui que eu reparei que ele fala sobre a NR13 aqui, ó. Abertura e atualização do livro de registros, conforme a NR13. E esse item aqui, ó, de documentos entregáveis que ele coloca no escopo dele, dá a entender que é uma situação de inspeção conforme a NR13 mesmo. Talvez esse e-mail aí que você vai mandar não precisa ser tão específico, entendeu? Entendi. Porque aqui ele fala tipo de inspeção, lista de documentos, ou data da realização da inspeção e próxima a ser realizada. Certo. Tá vendo? Agora é o seguinte, o e-mail talvez você pode perguntar para ele se já existe inspeções anteriores conforme a NR13 e se ele possui um memorial de cálculo, a folha de dados com memorial de cálculo. Folha de dados, pode anotar aí. Inspeções anteriores eu sei que eles já têm, só não sei se está conforme norma. Eu acredito que não, porque também. Porque está muito rápido, né? Eu acredito que não. E se a gente chegar lá e fazer se bem que ele coloca aqui
a abertura e a atualização do livro. Não sei, aí ele deixa em aberto também. A gente não sabe se ele já tem, se a gente vai só atualizar. Isso, né? vamos ver na hora lá. Fala só sobre, no e-mail fala só sobre a preparação, tá? Certo. E depois a gente avalia essa questão. Aqui também fala, ó, fornecer projeto de alteração e reparo exigido a NR13, tá vendo? Conforme a NR13, é outro item que fala. Põe caso necessário. Caso necessário, Mas tranquilo. Beleza. Tranquilo isso aqui, então? Beleza, a gente vai... Você vai fazer o kick-off essa semana ainda para resolver quem que vai lá, qual que é o técnico, qual que é o inspetor. Só estamos esperando assim uma data que o cliente vai poder atender nosso técnico, né? E em cima dessa data a gente já prepara aqui internamente. Faz o kick-off e acerta todos esses pontos técnicos, mais questão de integração, etc. Tá certo. Qual que é o outro item, Vitor? O outro item para hoje? Isso aqui eu achei até interessante que a gente está conversando. Eu recebi esse escopo, né, primeiramente falando sobre um projeto de alteração e reparo. Isso também é tanque? Isso daí é um vaso de pressão. Um vaso de pressão? Qual que é o vaso, você lembra? Se eu não me engano, tá aí, mas é balão de expansão. Um balão de expansão, tá? Isso. É uma indústria de fabricação de etanol também, né? Também está no ramo. E aí, eu recebi esse escopo, né? Aí o que eu fiz? Eu dei uma olhada nele, queria ter uma substituição no separador. Tá muito de parecido arraste. com os nossos escopos isso aqui. Você acha que eles pegaram um escopo nosso e colocaram aqui? Eu acho que deve estar algo nesse sentido. Tá. E aí o que aconteceu? Eu peguei e dei uma lida, né? Eu vi que ia ter uma substituição no separador de arraste e liguei para o cliente para entender o que estava acontecendo. E aí ele me informou que o pessoal operacional detectou uma avaria no separador de arraste, que desgaste excessivo. Um desgaste, exatamente. Aí eles vão ter que fazer essa troca. Só que eles não têm o projeto ainda, só sabem que tem que trocar. Então não sabe como vai trocar, onde que vai abrir. Então, e tudo isso daí a gente vai ter que fazer para eles, dar esse suporte, né, na parte de projeto. E em seguida fazer o acompanhamento da substituição. Tá, reparo, então vamos voltar um pouquinho. Ele está falando sobre um projeto. Sim. Será que o cliente não está confundindo o projeto de alteração e reparo com um projeto técnico de construção do equipamento? Porque assim, nós não temos know-how para falar qual que é o tamanho, que material que usa, qual que é as dimensões do separador de arraste. Isso aí provavelmente ele tem lá, né, que é uma indústria de 10, 12 anos de montagem, ele deve ter um desenho de lá. Você tirou essa dúvida com ele? Não, eu tirei. Só para a gente já até alinhar, o separador de arraste que eles vão substituir é igualzinho o outro. Eles só precisam do projeto para assim, otimizar onde que vai ser feita a abertura. Vai tirar o tampo superior? Então, eu não sei ainda. Pelo que a gente conversou, parece que eles querem abrir um buraco lá no corpo e passar os itens lá do separador para poder montar lá dentro. Tá, isso daí assim foi inicialmente que a gente conversou. Logicamente que a gente vai fazer sugestões, né, de como ficaria mais fácil. Entendi. Mas assim, só para a questão do projeto mesmo ficar bem alinhado, eles não vão mexer na integridade física do equipamento. Eles vão substituir, mas colocar do jeito que o projeto inicial não vai mudar a concepção do projeto. Isso. Mas eles vão mexer na integridade física, sim. Por quê? Porque se tiver solda no corpo, solda no tampo, né? Então você está mexendo, por isso que precisa do par. Eu falo integridade física no sentido de colocar uma chapa diferente do projeto inicial. Não vai mudar a concepção. Ou aumentar vamos usar esse termo, concepção. Não vai mudar a concepção original. Né? Então o que tinha lá vai ser aqui. Certo. Tá? Mas eu acho que a melhor opção aqui, como o separador de arraste desse equipamento, né, de um balão de expansão, fica em cima, né? Cortar a região soldada do tampo. Exatamente, em cima da solda. Também. Porque senão pode ter alguns problemas aí. Então você pode anotar aí de fazer essa sugestão. A gente já sugere que você faça a retirada do tampo superior, né? Que eu sei que não é fácil, porque um balão de expansão é grande, né? E tem que usar um equipamento de grande porte para fazer o içamento disso. Certo. Tem que fazer plano de rig, tem que fazer um monte de coisa. Então às vezes o cara quer sair disso. Mas montar um
separador de arraste lá dentro do equipamento, não existe isso. Eu nunca vi isso acontecer. Eu também não. Então, eu achei até estranho, né? Então, eu estava até conversando com o pessoal de orçamentos para a gente poder orçar um projetinho nesse sentido de questão de sugerir. Eu conheço essa pessoa que é o responsável aqui, eu vou dar uma ligada para ele para trocar uma ideia. E aí ele previu aí mais ou menos um tempo para acompanhamento de 3 semanas. 3 semanas. Para fazer esse trabalho. Não, bem. Eu acho que é possível. É possível, claro, totalmente. Principalmente se o equipamento tiver só montar ele, né? Do jeito que a gente está falando, talvez gaste até menos. Porque se ele fabricar em algum lugar, pode ser até no pátio dele. Não, eu vou fabricar com a minha equipe. Desde que o soldador qualificado, tenha EPS, matéria-prima com certificado e o acompanhamento nosso, ele consegue fazer isso. 3 semanas, talvez ele não consiga montar isso, fabricar isso e montar. Provavelmente ele deve estar comprando isso pronto. Eu estou entendendo que ele está comprando já fabricado. Agora é o seguinte, pode ser feito melhorias nesse equipamento. Porque provavelmente o separador de arraste é de aço carbono. Para fazer de inox, você fala. Exatamente. Então teria como você fazer algumas melhorias. É isso que eu vou conversar com o responsável lá. Vou ver com o cliente se ele não quer fazer uma melhoria. Talvez usar uma chapa da série 400, de aço inoxidável da série 400, que é um aço martensítico, extremamente melhor, né, em termos de corrosão do que um aço carbono comum. Né? E aí você faz todo esse trabalho, cara, e aí isso aí não morre, o negócio está lá ainda, você entendeu? É muito melhor. Não sei qual que é a verba que ele tem também, porque é um material um pouco mais caro. Não sei se ele já até comprou esse material ou já negociou talvez a fabricação disso. Mas eu vou trocar uma ideia com ele sobre isso aqui. Fora isso, é um procedimento comum de projeto de alteração e reparo. Exatamente. Que é o acompanhamento. Esse aqui não tem pedido ainda, esse não chegou. Não, esse a gente não fechou, só veio a parte do orçamento a princípio, né? Tá, só o escopo técnico para orçar. E aí eu conversei com ele sobre as ideias que ele estava tendo de como fazer isso, né? E aí achei interessante realmente a gente sugerir algumas coisas que às vezes o cliente nem pensou e facilita a vida dele no final das contas. Com certeza. Facilita a vida dele e faz ele economizar, né? Porque também. Se ele fizer diferente disso daí, eu acho que vai ficar mais caro para ele e o perigo, né, também, o risco é maior. De você cortar uma chapa no costado para você entrar com o equipamento, provavelmente tem que ser um corte de meio raio. Por aí. Tem que ser um corte de meio raio. A não ser que ele divide o separador, mas eu acho que não é viável. Imagine na altura do separador de arrasto, se ele tiver 1 metro, ele cortar o equipamento meio raio para entrar? Compensa arrancar o tampo. Com certeza. A quantidade de solda é menor. A quantidade de solda é menor. As soldas horizontais, por exemplo, você não vai ter. E fora que para ele entrar, ele vai ter que... verticais, né? Só as soldas horizontais. Ele vai ter que dividir o separador para entrar com um pedaço, depois entrar com outro e lá dentro fazer a emenda. Não acho viável. Mas beleza, isso aqui eu já vou colocar aqui na minha agenda de ligar para essa pessoa aqui. Tá legal. Qual que é o outro assunto? O outro assunto esse aqui já é mais rotineiro nosso, né? Deixa comigo esse aqui por enquanto. Tá bom. Esse aqui é inspeção de vaso de pressão, se eu não me engano é o mesmo cliente. E só não sei se é a mesma unidade, tá? Tá. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é em Goiás. Não, então não é a mesma unidade. É outra unidade, mas é o mesmo cliente. Tá. Tem a quantidade exata já? Quantidade de vasos e algumas tubulações classificadas, tá? Tudo incluso num pacotão. Tubulações também? Tem tubulação. Tem quantidade de trecho? Tem. Até tá guiado já, parece que o negócio já tá... Onde que é esse aqui? Esse é Goiás. Acho que foi a gente que fez essa primeira inspeção aqui deles. Do ano passado, né? Não foi o ano passado não, mas eu acho que foi... Que é peneira molecular destilaria. Isso. É etanol, né? Isso. Faz o álcool hidratado de anidro. Começa aqui. Começa aqui, isso. Mas eu acho que tá faltando aqui, hein? Quantos trechos tem ao todo? Deu 35. É só peneira? Então, aqui tá na destilaria aparelho 2, 1 e peneira molecular. Da peneira tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trechos da peneira.
Então deve ter 20 e poucos da de hidratado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 24 trechos. Eu acho que tá faltando trecho aqui. Eu tô contigo, porque geralmente, por experiência, a Faz o gente sabe que seguinte. tem em torno de 40, 50, Faz o dependendo seguinte, do aparelho. vê com o departamento técnico se eles têm registro de se foi a gente que executou isso aqui há 3 anos atrás. Certo. Se foi nós que executamos. Pelo jeito que está escrito aqui, eu acho que foi a gente, pelo jeito que está descrito, entendeu? As descrições. Porque é a forma como a gente descreve no plano de inspeção. Certo. Eu acredito que sim. Tem o setor e a identificação. Tranquilo. Se for a gente, você faz o levantamento, porque assim, como é feito por sistema e não por trecho, né? Então assim, a inspeção é por trecho, mas os planos de inspeção e os planejamentos é por sistema. Então a gente tem aqui 2 planos de inspeção, um para peneira e um para destilaria, certo? Antigamente a gente até separava os aparelhos também. Destilaria 1 fazia um plano de inspeção, destilaria 2, aparelho 2 fazia outro e um terceiro para a peneira. Hoje a gente já juntou destilaria e só separa a peneira, que é o álcool anidro, isso. É o etanol anidro, né? Mas levanta essa questão com o departamento técnico e se tiver diferença, você entra em contato com o responsável lá da indústria e alerta ele, fala, olha, pelas minhas contas aqui você tem X trechos, você está colocando tanto, que aí até é bom pra gente, porque se tiver mais lá a gente acaba fazendo pelo preço de menos, então a gente tem que ter essa avaliação aqui bem assertiva, tá? Beleza. Quantidade de vasos, deixa eu ver, quanto tem aqui? Quantidade eu não lembro de cabeça, porque como tá listado aí não tem a quantidade. Presta caneta. 2, 3, 4, 35 vasos. 35. Quanto tempo você colocou aqui? 16 Deu em dias. torno de 30 dias. 30 dias. Tem- Mas, tem mas alguns isso vasos. para tudo? Sim. Por que você não faz separado? Aqui, ó, mais. Ah, tá. O que é isso? Aqui é escritório, tempo de escritório. Ah, tá. Isso aqui é o departamento técnico. É 30 dias de campo, tudo. Tudo. Dá 5 semanas. Um mês e uma semana. Eu acho. Se bem que aqui você tem um. Tem uns vasos muito grandes, esses evaporadores aí, eu considerei praticamente Um dia para cada um. E tem As coluna de colunas- destilaria também um dia. Cadê os evaporadores que você tá falando? Lá no final. Não, aqui é recuperador. Aqui é os trocador K e trocador K. Esses aqui são fáceis. Não, pera aí, Marcos. Aqui tem mais vaso aqui, ó. Ah, tem mais aqui. Tá seguindo. Ela vem Ah. aqui, ela desmembra e vem pra cá. Ah, tá. São 2 tabelas. Isso. Ah, tá. Nossa, que estranho que colocou aqui. Ah, então tem mais aqui. Tem, os evaporadores tá aqui, ó. Aqui no caso você considerou 8 dias só para esses 8. Pra esses aí. Eu peguei alguns que tava sobrando e joguei junto com um aqui, ó. Aí dá pra diluir Tá, nos deixa eu dois. te falar. Aí aqui, ó, esses aqui, ó, os evaporador multicalandra é aquele evaporador que tem 4 vasinhos em volta dele, não é não? Se eu não me engano, sim. Aí Eu coloquei esses condensadores aqui, né? Condensador principal. os barométricos. Ah, não, você fala? peraí, balão. Então é porque ele tá pedindo os evaporadores, mas não tá pedindo aqui. Eu acho que a categoria é diferente. O grande é uma categoria 3, se não me engano. Diferente Os do outros, pequeno, que é os 5. pequenos são 5, por isso que não há. Então deve ser isso aqui mesmo. Aí eu brigo, né, cara? Porque assim, fazer inspeção por spot é isso, você fica na mão do cliente. E aí você na mão do cliente, você não consegue talvez dar o seu melhor. Porque às vezes você vai lá, chega lá, tem mais 10 equipamentos que ele não pôs na lista e que está em situação de inspeção. Aí você tem que negociar. Aí não consegue, aí você não consegue negociar, você não consegue fazer aditivo, aí fica vaso de pressão sem realizar. Então tem que tomar bastante cuidado com isso aí também.
Questão das tubulações, você entendeu? De perguntar lá para eles. Não, né? tá tranquilo. Aqui 30 dias eu tô achando pouco, hein? Você tá achando pouco? Para isso e para isso. Porque eu acho o seguinte, não sei se for, primeiro, se for a gente que fez isso aqui, nós temos então os isométricos. O O isomério. fluxograma talvez não, mas os isométricos a gente deve ter, que é o que a norma pede lá. Para você mapear onde está, né, as medições. Então, primeiro, se você não falou que não sabe se a gente fez, então você vai avaliar. Então, Sim. se for a gente, Ganha tempo. ganha tempo. Mas quanto tempo? Para fazer tudo isso aqui, esses 24 trechos, vamos falar que se não tivesse os isométricos, tivesse que desenhar isso, daria para você fazer em 10 dias. Mas aí se eu falo em 10 dias aqui, 12 dias sem ter isso, vai cair uns 3 dias, se a gente tiver já. Então vamos arredondar para 10 dias. Você está falando que tudo isso aqui ele faz em 20. Só que só aqui você tem 8 equipamentos. Na verdade, É um dia. eu coloquei um pouquinho mais de trecho diário, né? Aqui deu 24, né? A gente falou em 24. Acho que eu coloquei em torno de 4 a 5 trechos por dia. Porque tem uns trechos que são pequenos, né? E tem uns que são maiores. Então, né, jogando essa média. Tá, eu consideraria 10 dias para essa quantidade de tubo, tá? Para tubulação. E os 30 dias para os vasos. Nessa quantidade de vaso aqui que tem. Então aumentaria 10 dias aqui nesse escopo. Mas já foi mandado já essa proposta, né? Essa aí já foi mandada. Já. Então avalia lá certinho essa questão e essa aqui, porque se eles pedirem para revisar, aí você tem que falar, olha, eu tive algumas informações novas agora e eu vou precisar revisar mesmo, só que vai ficar mais caro. Beleza? Legal. Avalia isso então. Qual que é o outro tema? São esses três hoje. Esses 3? Beleza então. Acho que ficou bem claro aí para você, né? Eu vou ficar com esse aqui que eu vou ligar para o cliente, então para mim Legal. analisar essa questão aqui do projeto de alteração e reparo, tá? Nesse aqui eu vou dar uma verificada no departamento técnico, questão da quantidade de tubos. Certo. E aqui... Você vai fazer o kick-off desse, né? Com eles? Posso desse, alinhar essas partes técnicas que a gente conversou aqui, pra gente poder fechar o trabalho lá e não ter nenhum tipo de surpresa. Beleza então, fechou? Fechou. Obrigado, hein? Valeu.